Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Tá certo, pessoal? A gente vai falar hoje sobre gravitação. Eu acho que vão ser duas, talvez três aulas, além do material que eu disponibilizei lá no nosso espaço no Moodle. Gastem tempo assistindo aquele material e, obviamente, estudando os livros, aquele material, ou esse material online que está sendo gravado aqui, e aquele material que foi disponibilizado não substitui livros. Principalmente minhas notas de aula não substituem livros, tá, pessoal? Acho que é bem importante chamar a atenção de vocês nisso. Vocês vão perceber que esse começo de aula ele começa meio estranho, no sentido que era para ser o primeiro conteúdo, mas na última hora eu mudei de ordem e ficou no meio do semestre. Tá? Por quê? Vocês vão entender, vão ter alguns exercícios que eu vou gravar que utilizam conceitos de fluidos e conceitos de oscilação. Tá? Daí vocês vão perceber que eu quis fazer isso para aproveitar o conhecimento que vocês tiveram previamente dentro de gravitação. Não que não desse para fazer o contrário, mas foi só uma opção. Então, olha só. Pessoal, quando a gente fala de gravitação... Oi, desculpa. Olha só, eu quero, antes de falar de gravitação, eu quero só dar uma geral para vocês de leis de Newton. Pode parecer uma revisão de Física 1, mas eu acho que é interessante a gente ter isso claro na nossa mente. Tudo que a gente está falando está relacionado com leis de Newton, leis de força, dinâmica do movimento. Ok? Essas dinâmicas do movimento, a gente sabe que com as forças a gente divide em duas partes. Toque, que a gente chama de forças de contato, e ação-distância, forças de campo. O que é forças de campo? São aquelas forças que a gente sente sem ter o contato físico. Existe um campo que intermedia esse contato. Faz o papel de intermediário entre os dois objetos que estão sentindo essa força. O campo eletromagnético dá origem à força elétrica e à força magnética. Da origem não, perdão. É ele que faz o papel de intermediário para a força elétrica e a força magnética. Conteúdo de Física 3. Campo nuclear. Forças nuclear forte e nuclear fraca. Não é tópico de nenhum curso de Física Básica. Talvez Física 4, depende do professor. Confesso que quando eu ministrei Física 4, eu nunca cheguei a campo nuclear, nem que seja nível informativo. E, finalmente, campo gravitacional, que é o nosso conteúdo, que dá origem não, tem que tirar esse vício de linguagem, que faz a intermediação para a força gravitacional. A lei da gravitação universal de Newton, ele dá conta do movimento dos objetos celestes, naturais ou artificiais. A gente consegue fazer um paralelo com as leis de Kepler, que vieram antes, tá certo? E que faz dar conta dos objetos celestes, naturais e artificiais. Eles estão aqui num nível de equivalência pelo motivo de... Você consegue fazer bastante coisa usando as leis de Kepler. Acho que esse que é o ponto importante. Mas o mais importante aqui é a lei da gravitação universal. Tanto é que na aula de hoje, a gente vai derivar duas das três leis de Kepler usando a partir das leis de Newton e da gravitação universal. Tá? Vocês vão entender por que eu fiz esse joguinho, tá certo? Você permite, a interação entre dois objetos permite que a gente calcule velocidade de escape e período das órbitas, usando leis de Kepler e usando leis de Newton. Tá? Eu poderia ter colocado leis de Newton no sentido de dinâmica. Você pode fazer isso direto ou a partir da gravitação universal. Calcular velocidade de escape, período de órbitas, descrição. A ideia do campo gravitacional, por que o conceito de campo gravitacional é interessante?
Porque quando eu falo de forças, eu obrigatoriamente preciso falar do quê? De dois objetos celestes. Perfeito? Preciso falar do objeto que causa força e do objeto que sofre a força. Quando a gente falar de campo gravitacional, opa, a gente vai falar de um único objeto, é o objeto que dá origem ao campo. Então, descrevendo o campo, quando eu quiser saber a força, eu vou lá, coloco um objeto para a gente poder dar conta. Só 30 segundos, pessoal. Voltando. Eu já falei para vocês via mapa mental, mas eu acho que é sempre bom a gente ilustrar as quatro forças. Aqui a gente dá um exemplo básico do nosso contato com forças eletromagnéticas. Isso aqui é força elétrica, força eletromagnética. O mais interessante, a gente aprendeu a dominar a força eletromagnética. E o interessante aqui é que a partir do instante que a gente ganhou domínio sobre a força eletromagnética, e quando eu falo domínio é sabemos manipular para fazer uso, e estamos aqui conversando à distância, por causa desse, em grande parte por causa dessa habilidade que a gente desenvolveu, a gente conseguiu usar esse conhecimento relacionado com força eletromagnética, por exemplo, fazer o LHC. Tá certo? Eu estou usando o LHC como exemplo, mas prometo vocês não vão assistir, porque vocês vão ser aprovados, espero. Próximo que vem, eu vou substituir o LHC pelo LIGO, que é o experimento que localizou ondas gravitacionais, que também é um grande experimento. Novamente, o LIGO não chega nem aos pés dos custos do LHC, mas está mais na moda do que o próprio LHC agora. Pessoal, a força nuclear forte, novamente, a gente só consegue estudar a força nuclear forte experimentalmente, devido ao nosso domínio da força eletromagnética. É ele que, vamos dizer aqui, deixa eu ver isso aqui, isso aqui é um próton. Nós temos um próton, dois quarks up e um quark down. Ele descreve a interação entre os quarks, tá? É interessante aqui falar, abrir um aspas, que eu acho importante. A força nuclear forte também dá conta da interação entre os prótons. Tá? Então, você pode dividir a força nuclear forte em duas escalas. A nível próton-próton, próton-nêutron e outros baryons. Tá certo? Ou, se você olhar para dentro dos prótons, que tem estrutura, a gente está vendo uma exemplificação dessa estrutura, a gente tem os quarks e a interação entre eles. O campo que dá conta disso se chama gluon, tá certo? Eu já ouvi falar de campo gluônico, mas é uma expressão que as pessoas não gostam muito. Mas vão encontrar também. A força nuclear fraca, ele dá conta do decaimento das partículas, tá certo? Vocês já devem ter ouvido falar que as partículas se transformam, as partículas fundamentais, ou a nível atômico e subatômico. Esse decaimento é regido por uma força própria, que a gente chama de força nuclear fraca. Aqui está exemplificado o caso que a gente mais prático não, mais conhecido e mais estudado, que é o decaimento do nêutron. O nêutron decai em próton, em elétron e no neutrino do elétron, tá certo? O nêutron ele decai, se você colocar um nêutron solto no espaço, sem interação nenhuma, além da força gravitacional, ele leva 15 minutos para decair em próton, elétron e no neutrino. Quando ele está sob a ação da força nuclear forte,
o tempo de decaimento dele é bem mais longo, mas acontece. Por isso que às vezes surgem isótopos e mudanças de elementos. Se vocês lembrarem, por exemplo, o hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons. Pode acontecer do hélio decair, um dos nêutrons do hélio decair, aí ele passa para... Ele passa para quê? Não, desculpa, eu falei de hélio, eu queria falar hidrogênio. O hidrogênio é formado por um próton. Tem isótopos de hidrogênio que tem um próton e um nêutron, e tem outro isótopo que são 2 prótons e um nêutron. Esses nêutrons estão sob ação da força nuclear forte, mas eles podem decair. Nessa possibilidade de decaimento, ele se transforma em próton. Aí, nesse caso, o que acontece? Ele deixa de ser hidrogênio, o trítio, para se tornar o famoso hélio 3, que é um hélio com 2 prótons e um nêutron. Tá certo? E, finalmente, que é o nosso objeto de estudo, a gente tem a força gravitacional, que descreve tudo, basicamente. Tá certo? Essa imagem eu acho que gosto dela bastante, porque tem várias galáxias, e se vocês perceberem no meu mouse, ele tem algumas regiões de distorção que estão associadas com lentes gravitacionais. Tá certo? Que são efeitos que a gravidade produz e foram preditos pela relatividade geral, não pelas leis de Newton. Pessoal, quando a gente fala de gravidade, eu acho importante ficar claro que a força gravitacional é a força que a gente mais tem contato. É a força mais comum a gente. Afinal, o primeiro contato com forças é quando a gente cai, quando a gente tenta aprender a andar. Tá certo? O fato de andar e cair é uma ação da inclemente ação da força gravitacional. O segundo caso, na verdade, não é segundo caso, mas é segundo caso formal, é nesse sentido que eu quis dizer, é quando a gente tem acesso ao conhecimento da força-peso. Aqui eu estou me autoplagiando, então não posso reclamar de mim mesmo, e peguei como se diz, um pedaço do slide de Física 1. Quando a gente aplica a segunda lei de Newton para a gravidade, e a gente é apresentado para a força-peso, F igual a mg. Mas no fundo, isso que a gente está escrevendo, essa expressão aqui, é uma expressão para aplicação da segunda lei de Newton. Tá? A gente não está falando da lei da gravitação universal. A gente só está falando de segunda lei de Newton. Mas então a gravidade é descrita só isso? Na verdade, já falei, não. A gente só está, quando a gente fala de gravidade, em Física 1, estamos falando de segunda lei de Newton para a força da gravidade. A força da gravitação universal, ela tem uma característica própria, que foi descrito por várias pessoas na história da ciência. A maioria dos livros fala muito desse cidadão aqui, não querendo diminuir ele, mas esquecem da importância desse caboclo aqui, do Kepler. O Kepler, eu acho interessante falar do Kepler antes de falar do Newton, porque o próprio trabalho do Kepler foi baseado no trabalho de outra pessoa que deu origem ao trabalho dele, que daí o próprio Newton se baseou no trabalho do Kepler. Se baseou não, fez uso do trabalho do Kepler para dar o passo seguinte e fazer a descrição. Tá certo? Quando a gente fala que as 3 leis de Kepler são relativamente simples, elas são de descrição simples.
A lei das áreas, a lei dos períodos, tá certo? Mas o trabalho dele foi um trabalho muito grandioso. Inclusive, o trabalho do Kepler e do Tycho Brahe, eles trabalharam juntos, tá certo? Foram muito bons, principalmente do ponto de vista experimental. O Tycho Brahe era um cara rico, era um nobre, tá certo? Eu falo que era um nobre que aproveitou bastante a vida, porque Tycho Brahe tinha um nariz de ouro. Não era porque ele sentia cheiros bons. Não, literalmente ele se envolveu numa briga e perdeu parte do nariz. Daí, em vez de ele usar um tapa-olho, ele usava uma prótese de ouro para o nariz dele. Não tem nada a ver com o conteúdo, mas eu acho interessante contar essa história, para não se perder essa informação no tempo e no espaço. E o Tycho Brahe era um experimentalista muito bom. Os resultados dele eram muito confiáveis, ensinou muita coisa para o Kepler, certo? Inclusive o Kepler desenvolveu, baseado no que aprendeu com o Tycho Brahe, no fato deles serem colegas rivais, tá certo? O Kepler desenvolveu uma técnica observacional que eu considero tão simples, mas é tão simples que é trabalhosa. Que aí você entende por que as pessoas não tinham pensado nisso antes. A ideia é o seguinte: o trabalho do Kepler, o Kepler pegou um monte, é um monte mesmo, não é uma montanha, tá, pessoal? Ele pegou um monte, mandou escavar o cume do monte, tá certo? Para fazer como se fosse uma cuia, tirou uma seção reta da parte mais alta do monte, mandou escavar, e dentro dessa escavação, ele mandou cavar numa tal altura que ele conseguia ver o horizonte do alto do monte. Aí ele colocou um pedaço de pau fixo reto e ele marcava uma estrela sentado lá dentro e acompanhava aquela única estrela a noite inteira e marcava no material dele. Por que ele fazia isso? Para o pedaço de madeira não receber vento e não balançar, para garantir precisão dos resultados experimentais dele. Tá, olha só que boa solução que ele deu para isso. Ah, mas não precisava ser muito alto. Ah, dependendo da estrela, a estrela podia ser uma estrela bem alta dele. Não, se pegasse vento, podia balançar e ele perdia a precisão dos resultados. Tá certo? Acho que é interessante essas histórias também serem trazidas de volta e não se perderem. Aí veio o trabalho do Newton, certo? Ele apresentou tanto as leis da dinâmica, que tiveram que ser primeiro, né, porque ele estava propondo a dinâmica, e depois ele propôs a lei da gravitação universal. Todos no princípio. Princípios matemáticos da filosofia natural. Tá bom? Mas, efetivamente, qual que é a expressão para gravitação? É uma ação soltei a língua agora, pessoal. É uma ação à distância, tá certo? Que tem aquela expressão que eu acho que todo mundo, em algum instante, ouviu ou foi obrigado a decorar. Cada partícula do universo atrai qualquer outra partícula com força diretamente proporcional ao produto das respectivas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas. Que em matematiquês a gente escreve a força, a ordem dos índices, tá, pessoal, é importante. Isso é uma coisa que vocês têm que começar a se acostumar. Eu vou começar a falar de maneira abreviada, então vou falar aqui bem explicitamente. O primeiro índice refere-se a quem está sentindo a força
e o segundo índice é quem dá a origem à força, tá certo? A maioria dos livros, se mudar essa ordem, ele vai explicar, tá? Mas esse é um meio padrão. Então, a força que a partícula 2 sofre, sente ou sofre, causado pela partícula 1. Ah, professor, isso só vale para partículas para ação à distância? Não, mesmo para forças de contato. Menos, esse sinal menos, se vocês lembrarem das discussões de Física 1 sobre força massa-mola, dá origem, fala do quê? É uma força atrativa. Massa 1 vezes massa 2, dividido pelo raio 1, 2 ao quadrado, vezes o versor 1, 2. O que é isso aqui? Esse é o vetor que une a partícula, o raio. É o vetor que une a partícula 1 à partícula 2. O versor tem a mesma direção, sentido, mais módulo 1, ou seja, ele não altera esse resultado aqui, só indica a direção e sentido, porque o módulo é dado por esse termo aqui. E é o módulo do vetor R12, tá bom? As massas, como a gente falou, são as massas M1 e M2, são as massas dos objetos interagentes. Terra-Lua, Terra-Sol, satélite, Estação Espacial Internacional, Terra, tá certo? R12 é o vetor unitário, que tem a mesma direção que o vetor de deslocamento R12. Aqui, estou me autoplagiando de novo, só para relembrar vocês, o vetor de deslocamento, que aqui, nesse transparência de Física 1, eu escrevi como ΔR, porque eu estou deixando ele bem claro o que é o vetor de deslocamento. Ele vai dar para R2 menos R1. Quando você escreve R2 menos R1, é um vetor que aponta de R1 até R2. E aqui eu coloquei a formulazinha do vetor unitário. Se você pegar qualquer vetor e dividir pelo módulo dele, dá origem a um vetor unitário. Tá certo? Aqui eu preciso chamar atenção por uma coisa que, quando vocês forem ver em mecânica, eu não quero que vocês tenham surpresa e eu não quero que o curso de mecânica de vocês seja mecânica geral. Vocês têm mecânica geral em computação? Oi? Estão me ouvindo? Alô, além? Espera, deixa eu só abrir o chat, pessoal. Desculpa, eu não tinha visto. Pergunta é, vocês têm o curso de mecânica geral em computação? Ótimo. Então, posso falar isso sem medo, sem problema nenhum. Depois eu respondo, tá, Matheus? Deixa eu só terminar o linha de raciocínio. Então, sou um cara invejoso. Eu não quero ser eu quero ser primeiro em alguma coisa. Eu vou falar para vocês primeiro de forças centrais. Sério, pessoal. Acho que é importante chamar atenção para alguns conceitos um pouco mais sofisticados, mesmo em Física 1, tá? Para quando vocês forem apresentados para eles mais para frente, ele não seja completamente estranho. A força gravitacional, melhor, pessoal, forças centrais é uma força cujo módulo depende somente do raio, do módulo da distância entre os dois objetos, tá certo? E ela é dirigida ao longo da linha que os une, esses objetos. Ou seja, graficamente está aqui. Sol, planeta Terra, a força da gravidade segue a linha, o módulo e a direção do raio entre esses dois corpos, aponta desse planeta para cá, e eu posso escrever de maneira genérica dessa maneira. O vetor F, força, é um vetor F do vetor posição, mas mais especificamente, eu prefiro muito, gosto muito dessa anotação aqui.
você escreve um módulo, não, né? Você escreve o componente do F dessa força, depende do módulo, a gente deixa isso explícito nesse enunciado, vezes o vetor enunciado. Vetor enunciado. O vetor posição. Mas a gente acabou de ver. Eu falei para vocês, olha a cara da força da lei de Newton. F igual a menos G M1 M2 dividido por R2 quadrado. E mais ainda, eu chamei a atenção que R12 é versor, R12 é o versor do vetor posição. Ou seja, pessoal, efetivamente, a força da gravitação é uma força central. Existem outras forças centrais? Existem. Por exemplo, a força da massa-mola. Lei de Hooke é uma força central. Depende só da posição. Tá certo? Que só para ilustrar isso para vocês... Opa! Perdão, eu fiz uma besteira aqui. Vou corrigir agora. Como que a gente corrige isso? Assim. Foi. Só para não ficar dúvida nenhuma, com relação a esse argumento, eu sei que vocês são bem espertos, mas não me custa nada chamar a atenção disso aqui. Então, olha só, eu vou escrever o... Um instante, pessoal. Deixa eu só me ajeitar aqui. Tá? Vamos enxergar isso que eu falei. Tá certo? Então, olha só. Nós temos a força-peso. Força-peso, a força da gravitação universal, menos G M1 M2 dividido pelo módulo de R12 ao quadrado, versor R12. O que eu vou fazer? Eu vou separar isso aqui, tá certo? De tal maneira, e vou falar o seguinte, olha, esse aqui é a componente na direção R. Então, FR, lembra, a gente sempre coloca a componente como um índicezinho, que é o nosso famoso F módulo de R, que eu havia mostrado antes, menos G de M1, M2, dividido pelo módulo de R12 ao quadrado. O versor R é o nosso versor R12 e a gente consegue escrever a nossa força F12 igual, que é a força da gravidade, desculpa, F21, igual ao módulo de R na direção S, se vocês preferirem. Opa. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar, que é a força-peso, a força gravitacional, lei da gravitação universal, está descrita
é uma força central. Tá bom? Acho que isso é importante para a gente... Matheus, essa sua pergunta sobre Graviton, guarda para a próxima aula, tá? Ela cabe muito bem na próxima aula e ela vai serve de um gancho muito bom. Eu não queria antecipar esse gancho, tá bom? Falta o último termo para eu explicar para vocês, que é o quê? A constante G, tá certo? Que é a constante universal da gravidade, ou constante gravitacional. Vocês vão ver os dois nomes. Que o valor que a gente vai trabalhar é 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons por metro quadrado, por quilômetro, por quilograma ao quadrado. Tá? Basicamente é para dar conta das unidades e fazer esse ajuste de escala. Porque, se vocês lembram, a força gravitacional ela é muito mais fraca que as outras. Mas, como ela não tem... Ela funciona como uma única carga só atrativa, ela não tem atração e repulsão. Lembre, pessoal, a força elétrica também é uma força central. E tem uma cara muito parecida, se vocês lembrarem do segundo grau. A gente tem a constante K, KH1 vezes KH2, dividido por R2 quadrado, vezes o versor aqui da linha que une esses dois, tá certo? Mas, como tem duas cargas positivas e negativas, a gente consegue fazer bastante coisa interessante. Pessoal, além do papel de ajuste de dimensão, dimensional, eu falo de unidades, tá, pessoal? Ela tem o papel de escala, como eu comentei com vocês, e ela foi medida inicialmente por Cavendish em 1798, onde ele conseguiu o resultado de 9,6 vezes 10 a menos 11. 9 não, desculpa. 6,6 vezes 10 a menos 11. Eu acho esse resultado absurdamente significativo se você lembrar em conta que foi feito com cola e cuspe. Mentira, não é cola e cuspe. Está aí um esquema de como a gente usa atualmente para fazer a medição da constante gravitacional. Tá certo? A gente tem duas massas grandes e duas massas pequenas presas por um bastão amarrados a um fio de quartzo, cuja propriedade de torção desse fio de quartzo é conhecida. A gente sabe qual é o período da torção e sabe até achar período de oscilação desse fio de quartzo, tá? Inclusive, é um exercício muito bonito que eu acho que não está na lista, porque é bem sofisticado, mas eu posso colocar para vocês tentarem se divertir. Tá certo? Aí você manda um facho de luz, esse facho de luz bate num espelho preso ao fio, essa fibra de quartzo, e a deflexão que é medida, aqui a gente consegue determinar o valor da constante gravitacional. Obviamente, o Cavendish não tinha um laser, eles usavam luz colimada, um colimador de luz, ou seja, eles tinham que ter cuidado para isso não, para isso aqui não está muito longe, mas não podia estar muito perto para não interferir. Nossa, é um experimento bem legal. Vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou dar uma pausazinha antes da gente fazer um exercício para brincar com o experimento do Cavendish. Eu vou pegar um pouquinho mais de água e vou aproveitar para tentar pegar uma foto do experimento de Cavendish, que está no museu. Acho que 5 minutinhos, 4 já volto. Tá bom? Fiquem à vontade. Vocês estão em casa mesmo. Vou frustrar vocês e me frustrar que eu acabei de descobrir que não tem fotos, quer dizer, não consegui localizar com facilidade foto do gabinete do Cavendish. Mas então só vou relatar para vocês como é que era a descrição do experimento dele. No experimento do Cavendish, ele usava essas duas esferas aqui, cada uma delas tinha 150 quilos, e se não me engano, essas aqui tinha cada uma delas tinha
meio quilo, porque era limitado pela resistência do pela fibra de quartzo. Tá certo? Vou fazer um exemplo. Vamos brincar com essas escalas só para a gente testar. Vamos fazer a medida desse enunciado e depois a gente vai comparar com o experimento, efetivamente, o experimento de Cavendish, tá bom? Ou seja, basicamente refazer esse problema duas vezes. Primeira vez eu vou fazer com vocês e depois eu vou deixar vocês brincarem um pouco com as quantidades. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos ajustar o nosso ambiente de brown board. Ótimo. Só que eu não quero isso. Flask. Não, também não precisa exagerar, né? Ótimo. Então, vamos lá. Vou fazer esse exemplo. Uma massa M1 de uma esfera pequena. Não me mutei. Tá. Massa M1 de uma esfera pequena da balança de Cavendish é igual a 100 gramas, 0,01 kg, e a massa M2 de uma das esferas grandes é igual a meio quilo, 0,500 kg. E a distância entre o centro de massa da esfera pequena e o centro de massa da esfera grande é igual a 0,05 metros. Calcule a força gravitacional Fg sobre cada uma das esferas e calcular a aceleração da gravidade sobre as esferas pequenas se elas fossem soltas sob a ação da força do item que a gente calculou no item A. Então, acho que a primeira coisa, sempre faça uma coleção de dados. Isso é importantíssimo. M1. Eu chamo de M1 as esferas pequenas, tá? As duas esferas pequenas. Tudo bem? E as esferas grandes, M2. A distância que é dada entre elas, que é da reta que une elas, é R 0,5 metros. 5 vezes 10 dá menos 2 metros. Então, o módulo da força gravitacional vai ser a constante G, 6,7 vezes 10 na menos 11, vezes a massa da M1, da partícula pequena,
vezes a massa da partícula grande. Dividido pelo módulo ao quadrado, que é 5 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Isso dá 1,33 vezes 10 a menos 10 newtons. Esse é o item A. Para o item B, achar a aceleração, basicamente pegar a força e dividir pela massa do objeto. Nosso objeto é a esfera pequena. A menos 2. É 1,3 vezes 10, 33, né? Na menos 8. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês como um exercício. Fiquem à vontade para resolver. Eu vou ali pegar um pouco de água, porque eu só fiquei procurando a imagem, na verdade. E vocês falam e depois vocês me falam o valor. Considerem, por o nosso experimento imitando os resultados de Cavendish, façam M1. Vamos deixar de 100 gramas mesmo. Só que M2, aí a gente vai ser menos modesto. A gente vai fazer uso do que o Cavendish fez. Em vez de usar 2 esferas de meio quilo, vamos ser grandiosos aqui. Vamos usar 2 esferas de 150 quilos. Pessoal, 5 minutinhos para vocês, tá? Eu vou dar um pause aqui, porque vocês, depois, quando forem rever, não merecem ficar olhando a tela parada por 5 minutos. Tá? Já volto. E aí, quanto que deu? Vocês chegaram a conseguiram calcular? Deixa eu abrir uma calculadora aqui para a gente fazer. Eu tenho que pegar a calculadora do Google, porque estou usando a minha câmera, né? Pessoal, desse resultado aqui... Opa! Eu estou mexendo o mouse para uma coisa que está aqui. Basicamente, o que a gente tem que mudar nessa expressão. Deixa eu só ver se eu coloquei para gravar, agora fiquei em dúvida, tá? Coloquei. Nesse resultado aqui, basicamente, a única coisa que a gente vai fazer é alterar esse pedaço aqui referente à massa 2 e substituir por meio quilo. Eu vou fazer uma coisa que vocês odeiam que o professor faça, mas, infelizmente, eu sou um professor, então vocês vão continuar odiando. Eu vou apagar essa massa e vou substituir só para a gente ganhar tempo, que ainda tem alguma coisinha que eu quero explorar. Vou colocar em vermelho, tá bom, pessoal? Para destacar, para vocês saberem que foi do novo exercício. Então, agora eu quero 150 quilos. É 1,5 vezes 10 na 2, não, na menos 2. Pronto. Tá? Ah, devia ter feito em vermelho. Desculpa, falei que ia fazer e não fiz. Isso aqui
vai dar para a gente... Olha, perdi o resultado, droga. Não, no menos 60. 1,99 vezes 10 dá menos 6 newtons. Aí eu substituindo isso aqui, dá menos 4 metros por segundo. Tá certo? É isso, pessoal. Vamos continuar então. Olha só. Uma coisa que é importante chamar atenção é que a lei da gravitação, a lei da gravitação, ela é uma lei, é uma força. Ou seja, ela obedece o princípio da superposição de forças. Certo? O efeito que a gente vai somar todas as forças gravitacionais que estão atuando sobre um objeto e encontrar a força resultante. Nesse voltar ao princípio da superposição princípio da superposição mais adiante, eu quero falar para vocês que a gente vai fazer uso dele para fazer cálculos com objetos contínuos também. Então, aqui está o exemplo que eu quero trabalhar com vocês. Tá bom? Que é a força... que é esse exemplo. Eu vou deixar... não. Vamos fazer esse exemplo juntos. Para que a gente possa continuar e encerrar a nossa aula de hoje.
Só um instante, pessoal. Lembrei uma coisa importante. Aí, pessoal, acho que tá bom, dá para ler. Muitas estrelas no céu, na verdade, são sistemas de duas ou mais estrelas mantidas juntas devido à atração gravitacional mútua. A figura abaixo mostra um sistema de 3 estrelas em um instante em que elas estão localizadas nos vértices de um triângulo retângulo de 45 graus. Determine A, um módulo, B, a direção e o sentido da força gravitacional resultante sobre a estrela menor, essa aqui, de massa de 1 vezes 10 a 30 quilogramas, causado pelas duas estrelas maiores. Tá certo? Vamos dar conta desse enunciado. Então, primeira coisa, a maneira que eu sugiro para que a gente resolva é primeiro calcular os módulos. Depois dos módulos calculados, a gente monta, lembrando, obviamente, sempre lembrando da lei de Newton, a gente monta os vetores e acha a força resultante. Então, vamos calcular o módulo que eu vou chamar de F1. Deixa eu desenhar aqui no writing zone. O primeiro módulo, vou chamar de F1, é esse termo aqui. Opa. Esse F. Tá bom? Vai ser o constante G vezes massa 1 vezes massa 2. Massa 1 é 8. Desculpa, massa 2 é 8 vezes 10 na 30, vezes 1 vezes 10 na 30, dividido pela distância. Pessoal, isso aqui é um ângulo, aqui é 45 graus. Isso aqui é a hipotenusa dessas duas distâncias aqui. Ou seja, o vetor módulo do vetor R vai ser o quê? Raiz de 2 vezes 10 na 12 ao quadrado, mais 2 vezes 10 na 12 ao quadrado também. Tudo isso ao quadrado. A gente corta a raiz
com esse quadrado aqui. Faz essa conta. Dá para a gente 6,67, coincidentemente, vezes 10 na 25 newtons. É muito newton. Agora a gente faz o cálculo para F2. Que é essa segunda força aqui. Constante G, 6 vezes 10 a menos 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a mesma massa. Dividido nesse caso, a distância é só essa aqui. Então, é 2 vezes 10 na 12 ao quadrado. Dá 1,33 vezes 10 na 26 newtons. Porque esse aqui é mais intenso. Porque a distância é menor, né? Ele está mais próximo das duas estrelas. Essa estrela está mais próxima dessa do que dessa. Agora eu preciso achar componente x e y para cada uma delas. Para F2 a gente só tem componente x, não tem muito o que fazer. Para a componente 1, força 1 tem componente x e y. É isso que a gente vai fazer agora. Então, componentes F1 na direção x é 6,67 vezes 10 na 25 vezes cosseno de 45. Quatro vírgula 72 vezes 10 na 25 newtons. F1Y, 6,67 vezes 10 na 25. Seno de 45. 72, sei lá, eu comi 2 aqui, pessoal. 7, pessoal. F2x, 1,33 vezes 10 na 26 newtons. E F2y, 0, porque não tem componente em y. Então, eu quero agora a força resultante. A força resultante, se vocês lembrarem lá de Física 1, eu somo componente a componente. A força resultante na direção x, F1x mais F2x, que é igual a 4,72 vezes 10 na 25, mais 1,33 vezes 10 na 26, vezes 10 na 26 newtons. A componente resultante total em y, F1y mais F2y.
4,72 vezes 10 na 25 newtons. O módulo de FR é igual componente em x ao quadrado mais o componente em y ao quadrado tirado raiz 1,81 vezes 10 na 26 ao quadrado mais 4,72 vezes 10 na 25 ao quadrado tirado raiz. Isso dá 1,87 vezes 10 na 26 newtons. E, finalmente, a aceleração desculpa. O módulo da direção, o ângulo da direção é dado θ igual a arco tangente, ou, se preferirem, arco tangente, desse jeito, Fy sobre Fx. Já convertido para graus, tá, pessoal? Eu fiz a conta erradiana, depois eu converti para graus. 14,6 graus. Tá bom, pessoal? Só para a gente ter uma ideia da magnitude. Parece ser uma força muito grande, mas se vocês pegarem essa força e dividirem pela massa da estrela, vai dar uma coisa na ordem de 10 a menos 4, tá? Porque a massa da estrela é muito grande também. Então, vamos continuar. Bom, agora, para finalizar nossa aula, os nossos 30 minutos finais, falar das 3 leis de Kepler. O Copérnico fez aquela proposição radicalíssima de colocar o Sol no centro do Sistema Solar. Atenção, o Copérnico, tá, pessoal? Ele não foi um radical contra a Igreja em que disse que a Terra não fazia parte do centro do universo. A única diferença é que ele disse que o nosso Sistema Solar, no Sistema Solar, o Sol era o centro. E a Terra estava em órbita dele. Houveram tentativas por parte da Igreja, umas partes menos radicais da Igreja, de dizer assim, olha, o resultado do Kepler tem esse fundamento científico, a Igreja sempre apoiou a ciência, as ciências. Então, ele está dizendo que a Terra faz parte do centro do universo. O Sol está no centro do universo e a Terra está ali na vizinhança. A ala mais radical, que quis queimar o Copérnico, se não, centro é centro. Ou é a Terra no centro, ou é a Terra no centro. A gente não aceita o Sol no centro porque vai tirar o protagonismo da Terra na Bíblia. Tá? O protagonismo é fala minha, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Que o negócio... E o próprio Kepler, se não me engano, Copérnico chegou a fazer uma proposta nesse sentido porque ele era bem religioso. Mas voltando.
Com essa ideia do Sol no centro, o Kepler, o Tycho Brahe e o Kepler fizeram observações. Só para retomar aquilo que eu falei, o Kepler usou dados do Tycho Brahe e fez observações próprias. E obteve as 3 leis empíricas que descreve os movimentos dos planetas ao redor do Sol. Que depois, com o trabalho do Newton, a gente sabe que as 3 leis de Kepler valem para qualquer situação, mas ele deduziu para o sistema solar, tá bom? Quais são as 3 leis de Kepler? Cada planeta se move em uma órbita elíptica, com o Sol ocupando um dos focos da elipse. 2. A segunda lei. A linha que liga o Sol a um dos planetas varre áreas iguais a intervalos iguais de tempo. E 3. O quadrado do período orbital de qualquer planeta é proporcional ao cubo do semi-eixo maior de sua órbita. Vamos explorar. Explorar no sentido de eu apresentar e discutir um pouquinho com vocês, tá? Primeira lei. Cada planeta se move em uma órbita elíptica, com o Sol ocupando um dos focos dessa elipse. Tá certo? O Sol está aqui, num dos focos, e tem um outro foco. Isso aqui é um planeta qualquer, não é a Terra. Porque a excentricidade da Terra, com relação ao Sol, da elipse, é muito pequena. Ou seja, a gente faz um movimento quase circular. Na verdade, pessoal, quase todos os planetas do Sistema Solar formam a elipse é bem comportada, é muito próxima de uma circunferência. Só Plutão, que tem a elipse bem acentuada, e tem essa diferença do plano, mas isso é outra coisa, que a gente pode ir discutindo depois. Voltando aqui. Com relação à primeira lei, Newton provou matematicamente, a gente não vai fazer isso aqui porque é uma conta... Existe. Toda vez que você... Matheus fez a seguinte pergunta: existe um sistema solar que tem uma estrela orbitando outra estrela? Sim, existe. Toda vez que você ouve na mídia especializada, ou mesmo na mídia normal, que fala de um sistema binário, significa 2 estrelas. E, tecnicamente, tem sistemas com mais estrelas orbitando uma em torno da outra. A única coisa que a gente faz é geralmente focar em 2 ou em 3. Tá certo? Voltando para cá, o Newton mostrou, usando a lei da gravitação universal, que existem várias órbitas, mas só existem 2 órbitas, que são a elipse e a circunferência. Tudo bem, a circunferência é um caso especial da elipse. E todas as outras órbitas são órbitas abertas, que estão aqui indicadas nessa figura aqui. Órbita 1 é uma órbita fechada, mas passa pelo centro do planeta. Então, é o que a gente chama da parábola do lançamento de projéteis. Está aqui, ó. Você solta um projétil, ele vai fazer uma parábola e vai cair aqui. Na verdade, se não tivesse planeta, se toda a massa tivesse concentrada no centro de massa do planeta, o movimento, na real, era o quê? Você solta, ele vai sair aqui, fazer esse movimento e voltaria para cá. Como tem planeta, ele começa aqui e para aqui. Um outro exemplo é a órbita 2. Aí você está fazendo um lançamento um pouquinho maior, mas continua sendo a parábola de lançamento, que é prejudicada, entre aspas, pela existência da distribuição de massa do planeta, do fato de nem tudo estar concentrado no centro de massa. Órbita 3, 4 e 5 são exemplos de órbitas fechadas, ou seja, você lança
com uma velocidade tão grande que você consegue completar um movimento orbital. Tá bom? E as 7, 6 e 7 são órbitas abertas, as parábolas e as hipérboles. Segunda lei. A linha que liga o Sol a qualquer um dos planetas, você escolhe um planeta fixo, tá? Ele varre áreas iguais a intervalos de tempos iguais. Pessoal, a gente tem que entender que na época a gente tinha uma cinemática, mas ela não estava formalizada. Então, por isso que tem essa ideia de áreas, variação de tempo e não posição, outras coisas, tá certo? Mas, por sorte, a gente consegue amarrar tudo isso com o que a gente sabe de cinemática, física 1. É isso que a gente vai explorar agora. Voltando para o nosso brown board. Acho que a figura está boa assim. Ótimo. A gente consegue trabalhar sem dor de cabeça. Então, olha só. Pessoal, para a gente dar conta dessa segunda lei de segunda lei de Kepler, a gente tem que saber uma coisa que eu acredito que se algum de vocês chegou a fazer Física 1 comigo, vocês viram. Se não viram, eu vou fazer um crash course em Física 1 de 3 linhas. Pessoal, se vocês lembrarem de movimento circular, vocês lembram que a fórmula do torque é essa aqui. Que feio, crash course. É curso relâmpago em Física 1. A fórmula do torque, vetor R vezes produto escalar F. Qual que é o vetor R? É esse vetor aqui. Aqui está só em módulo, mas é o vetor que tem essa direção aqui. Qual que é a força? A força da gravidade. Tá certo? Aqui eu vou usar a notação de forças centrais, tá? Então, a gente tem R, produto vetorial, F de R, na direção R. Eu posso sempre reescrever qualquer vetor como o módulo dele vezes o versor dele. É isso que eu estou fazendo aqui. Produto vetorial F já está nessa forma.
Se vocês lembrarem de vetores, de álgebra, geometria analítica e álgebra, produto vetorial de um vetor com ele mesmo vai dar quanto? 0. Ou seja, não existe torque causado pela força gravitacional. Mas a gente também sabe, ou aprendemos agora, isso aqui a gente sabe uma outra coisa. Que o torque também é igual à derivada do momento angular dividido pelo tempo. Que nesse caso é 0. Acabamos de calcular. Pessoal, isso tem uma implicação. Isso implica que o momento angular é uma constante. Só relembrando quem é o momento angular. R, produto escalar P, que é R, produto escalar mv. Lembra? Momento é massa vezes velocidade. Agora, vamos calcular a famosa variação da área. Tá certo? Então, dA é igual o módulo, tá, pessoal? O módulo do vetor A é igual a 1/2 do módulo do vetor R vezes dr. Professor, o dr não tem a mesma direção e não vai dar 0. Não. Lembra que dr, isso aqui é R, e vetorialmente em movimento circular, dr acontece nessa direção aqui. Ou seja, não tem a mesma direção de R. Só que daí a gente também lembra, nós temos ótima memória, que velocidade é igual à derivada da posição com relação ao tempo. Então, a gente sabe que dr é igual a v dt. Então, dA, o módulo de dA, tá bom? É igual a 1/2 do módulo do vetor R, produto vetorial, v dt. Me empolguei aqui. VDT. Um meio do módulo de R vezes V dt. Isso aqui não é um número, eu posso colocar para fora do módulo e do produto vetorial, se vocês lembram. Consequentemente, eu posso passar esse número para o outro lado. Então, eu tenho que dA dt, posso colocar isso dentro do módulo, dt é um número. Pode ser negativo, mas eu posso tomar um módulo disso sem problema nenhum. É igual a 1/2 da posição, produto vetorial velocidade. Aí, eu uso aquela máxima de física, que é para ser usada em qualquer área das engenharias, que é
multiplicar por 1. Eu vou multiplicar pela massa e dividir pela massa. Isso aqui. Então, eu tenho dA dt igual a 1/2 vezes a massa, tem esse M aqui, massa aqui embaixo, que multiplica posição vezes massa vezes velocidade. Posição vezes massa, isso aqui o que é? Posição vezes massa é momento. Então, tem 1/2 de R vezes P, módulo. Ou, pessoal, perdão. Aqui é módulo de L, é isso aqui. L é sem o módulo, tá? Parece que eu estou escrevendo definição com módulo. Perdão, marquei bobeira aqui. Isso aqui é L. Então, dA dt um meio da massa vezes o módulo de L. Pessoal, mas a gente acabou de ver que o módulo de L é constante. Constante. Como a gente queria demonstrar, varre áreas iguais em tempos iguais significam que dA dt é uma constante. E a gente sabe todo esse concatenamento que essa variação de área está relacionada com o momento angular e que o momento angular é uma constante. Tá bom, pessoal? Eu acho essa demonstraçãozinha muito legal. Vamos agora para a última lei de Kepler, que é a terceira lei. O quadrado do período orbital de qualquer planeta é proporcional ao cubo do semi-eixo maior de sua órbita. Eu escrevi de uma maneira pouco simpática, tá? Na demonstração eu vou escrever de uma maneira mais simpática, tá? Sei lá porque que eu escrevi desse jeito. Acho que eu escrevi só para parecer mais... sei lá. Não sei. Não tem justificativa para isso. Como que a gente atua, faz essa descrição? Olha só. Opa. Ele não fica menor do que isso. Tudo bem. Olha só. Imaginar a seguinte situação. A gente tem um planetinho, uma estrela. E um planeta. A única força que está atuando nesse planeta, vamos considerar que só existe isso no universo, é a força gravitacional. Então, se eu for escrever a segunda lei de Newton para isso, Fg igual a massa vezes aceleração,
E vamos assumir, só por simplicidade, que a órbita é circular. Ora, se a órbita é circular, eu posso escrever tanto esse lado usando a lei da gravitação universal e esse lado usando a informação sobre o movimento circular. Então, eu tenho G igual à massa do planeta vezes a massa do Sol, da estrela. Massa da estrela é S, massa do planeta. Dividido pelo raio ao quadrado, quem que é o raio? É essa distância aqui. Igual a massa do planeta vezes a aceleração centrípeta, que é o quê? Velocidade do planeta ao redor da estrela dividido pelo raio. Corto a massa do planeta e tenho o quê? Constante da gravitação universal, massa da estrela dividido pela distância ao quadrado. Vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Só que velocidade ao quadrado pode ser escrito, a velocidade pode ser escrita em termos de período de rotação de movimento circular, lembra? Isso é 2π vezes o raio dividido pelo período ao quadrado. Então dá 1 sobre r vezes 4π quadrado vezes r ao quadrado dividido pelo período ao quadrado. Igual, obviamente, a g, massa da estrela, dividido por r ao quadrado. Esse r cancela com esse r, sobra um rzinho aqui, que eu passo para o outro lado, eu tenho o quê? G ms r ao cubo igual a 4π quadrado dividido pelo período ao quadrado. Passo o período para o outro lado e esse termo para cá eu tenho quadrado do período dividido pelo cubo do raio igual a 4π quadrado dividido por g pela massa da estrela. Tá certo? Pessoal, isso é importantíssimo pelo seguinte, a gente consegue medir observacionalmente a massa das estrelas ou a própria massa do Sol se a gente souber o período de rotação ao redor da estrela e a distância entre eles. Liçãozinha de casa para vocês confirmarem. Peguem uma tabela, peguem o período de rotação da Terra, 1 ano. Divide pela distância, que eu não lembro de cabeça, então não vou tossir para vocês a distância. E isola a massa aqui, vocês vão ver que vai dar a massa do Sol. Aí vocês olham na tabela, as informações de tabela astronômica vai dar um resultado muito próximo. Você vai refinando isso aí, é claro, e consegue melhorar o resultado. Pessoal, deu 1h da tarde. Eu sei que vocês almoçaram já. Eu estou morrendo de fome. Então, vamos encerrar. E amanhã a gente se fala. 8 horas, tá bom? Preciso de um tempinho para chegar, que eu tenho que levar meu filho para a escola. Até mais, pessoal. Sobre a prova, ainda não corrigi. Relaxem.